É raro um paciente com cancro morrer efetivamente da própria doença. A razão pela qual as pessoas morrem nos hospitais hoje em dia e não se anuncia a verdadeira causa é outra. O rastreio precoce é extremamente importante. Com o diagnóstico precoce ao sinal dos sintomas mais comuns, o cancro torna-se fácil de gerir. Por exemplo, se o tumor for pequeno, a cirurgia é simples e os medicamentos administrados penetram bem no cancro, tornando o tratamento relativamente eficaz. No entanto, se o tumor crescer, torna-se muito difícil para os medicamentos penetrarem até ao seu núcleo, eles acabam por atuar apenas na superfície. Além disso, no centro do tumor não há apenas cancro, mas também inflamações, necroses e outros elementos complexamente entrelaçados, criando muitas células que resistem aos medicamentos. Portanto, tanto a medicação como outras imunoterapias são muito mais eficazes quanto menor for o cancro. O rastreio precoce é, repito, fundamental. A fase 1 do cancro geralmente não apresenta sintomas. Nas fases 2 e 3, o sintoma principal é a falta de energia e fadiga. Como os gânglios linfáticos estão ligados aos vasos sanguíneos, quando essas áreas são bloqueadas, a circulação é prejudicada. Consequentemente, mesmo que a pessoa se alimente, a absorção é fraca, a digestão é difícil e o armazenamento de nutrientes no fígado é deficiente. É por isso que o sintoma mais comum é simplesmente a fadiga. Quando se sente uma fadiga constante, qualquer pessoa com mais de 40 anos deve sempre considerar a possibilidade de um cancro. No entanto, os portugueses costumam trabalhar imenso e enfrentam muito stress mental. Assim, quando o corpo está exausto ou perdem peso, tendem a pensar que a culpa é apenas do excesso de trabalho ou da falta de sono. Como todos têm a tendência de julgar a sua própria situação de forma otimista em vez de pessimista, o diagnóstico acaba muitas vezes por ser tardio. Se houver um diagnóstico precoce, a cirurgia é logo recomendada. As técnicas de imagem são tão avançadas hoje em dia que calculam tudo antecipadamente para a realização de cirurgias robóticas. A cirurgia robótica, onde se inserem instrumentos finos para operar, começou nos Estados Unidos, mas atualmente há médicos americanos a vir a Portugal para receber formação. Mesmo quando comparamos com cirurgiões americanos, os médicos portugueses fazem em 1 hora o que noutros locais levaria 3. Os portugueses são assim tão rápidos e precisos. É por isso que há muito menos efeitos secundários e os resultados do tratamento são excelentes. Escusado será dizer que a nível mundial os portugueses têm uma destreza manual excepcional. Ainda assim há muitas pessoas a perguntar se não seria melhor ir aos Estados Unidos para receber tratamento. Eu digo-lhes absolutamente que não. Não há música nenhuma razão para isso. O que chamamos de cancro mau deve-se primeiramente a um diagnóstico tardio. Os cancros que mais afetam os portugueses, como os do sistema gastrointestinal, esófago, estômago, fígado, pâncreas, vias, biliares, intestino reto e bexiga, desenvolvem-se no interior do abdômen. Eles só causam sintomas quando crescem o suficiente para pressionar os órgãos adjacentes, especialmente os vasos sanguíneos e os nervos, ou quando bloqueiam passagens. Até esse momento não há sintomas. Devido a esse diagnóstico tardio, quando os sintomas finalmente aparecem, a oportunidade de realizar uma cirurgia é de apenas cerca de 10%, o que é um valor muito reduzido, mesmo querendo operar a maioria não pode devido à fase avançada. Se a cirurgia for feita logo de início nestes cancros maus, as células invisíveis que já se encontram nas redondezas podem espalhar-se ainda mais facilmente durante a operação. É por isso que na maioria dos casos optamos por fazer primeiro tratamentos como a quimioterapia durante 3 a 6 meses. Existem vários tipos de cancro. O nosso corpo tem cerca de 25 órgãos principais e em cada um deles pode haver cerca de 20 tipos diferentes de cancro, totalizando à volta de 500 tipos. Antigamente fazia-se uma biópsia e o diagnóstico limitava-se a é um adenoma e ficava por aí. Agora já não é assim. Realizamos testes genéticos rigorosos no interior das células. Avaliamos se é fundamentalmente um cancro bom ou mau, pois é devido às mutações genéticas que o cancro progride. Se for um cancro mau, operá-lo de imediato pode piorar a situação, pois a cirurgia é um grande estímulo. É como termos uma ferida na mão e começarmos a coçá-la repetidamente, fica muito pior. Se tem uma alergia e coça, piora. Tem de se deixar quieto. Além disso, a cirurgia remove apenas o que é visível a olho nu. Mas as células cancerígenas são invisíveis.
Só as vemos quando formam uma massa. Num cancro com 1 centímetro de tamanho existem pelo menos 1.000 milhões de células. E estas células não estão inertes. É um organismo vivo em movimento. Elas viajam através dos gânglios linfáticos que estão ligados aos vasos sanguíneos e circulam por todo o nosso corpo. No entanto, quando chega a altura de se multiplicarem, elas fazem-no na sua casa de origem. A mama é a casa para o cancro da mama, o pulmão para o cancro do pulmão. Cada um tem o seu habitat. Antigamente achava-se que bastava destruir essa casa e tudo ficaria bem. Mas ao destruí-la descobriram que o cancro se espalhava rapidamente para os ossos, fígado, cérebro, piorando tudo. Foi então que compreendemos o mecanismo. Como as células circulantes perdem a sua casa original, elas constroem uma segunda casa noutro local. É por isso que os grandes hospitais mais famosos apostam sobretudo na terapia medicamentosa. Como o cancro é uma doença sistémica e genética, o tratamento farmacológico é o tratamento de base. Agora, com os testes genéticos, se detectarmos um cancro mau, não operamos logo. Usamos medicamentos sistémicos como quimioterapia ou imunoterapia para enfraquecer ou matar as células que circulam e só depois se remove o tumor remanescente. Esta é a abordagem moderna. O que se classifica como cancro bom são os cancros ligados ao sistema hormonal, como os da tireoide, próstata, mama, útero e ovários. Estes cancros de origem hormonal não são tão agressivos. Na maioria das vezes são mais dóceis e crescem de forma mais lenta. O que todos os pacientes e as suas famílias devem saber é que os efeitos secundários dos tratamentos variam drasticamente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm sintomas graves, outras têm efeitos ligeiros e há quem não tenha qualquer efeito secundário. Ninguém consegue prever quem passará incólume sem primeiro experimentar o tratamento. Geralmente a fase 1 é a inicial e na fase 4 já se espalhou para os ossos, sendo o que se chama de fase terminal. Contudo, hoje em dia essas classificações já não têm tanto significado, é uma visão do passado. As fases 1, 2, 3 e 4 foram criadas antigamente com base apenas no que era visível, esquecendo que o cancro é composto por células invisíveis a circular. Fazer quimioterapia na fase 1 ou na fase 4 é exatamente a mesma coisa. O objetivo é matar as células do corpo, incluindo as invisíveis. Portanto, não há razão para desesperar ao receber um diagnóstico de fase terminal. A abordagem do tratamento é a mesma, seja inicial ou terminal. Como mencionei, é raro um paciente com cancro morrer do próprio cancro. A maioria acaba por falecer de inflamações, especialmente pneumonia. Isto acontece porque geralmente a quimioterapia destrói completamente o sistema gastrointestinal. A parte mais delicada do nosso corpo é a mucosa gástrica e intestinal. As células dessas áreas são destruídas quando estes medicamentos tóxicos entram no organismo. Quando as células da mucosa são danificadas, a capacidade de absorção falha gravemente e, como a pessoa tem febres frequentes, acabam por ser administrados muitos antibióticos. Mas um dos grandes problemas em Portugal, mesmo fora do contexto oncológico, é o abuso de antibióticos. Dá-se remédios e criam-se outras doenças. As constipações e gripes são, na sua esmagadora maioria, causadas por vírus. Usar antibióticos nesses casos não serve de rigorosamente nada. No entanto, quando apanham uma constipação e vão ao hospital ou ao médico, a tendência em Portugal é, infelizmente, prescrever antibióticos na maioria das vezes. Quando se toma esse antibiótico, ele mata não só a bactéria má causadora da doença, mas também os 100 a 200 bilhões de bactérias que vivem nos nossos intestinos. O número de células no nosso corpo não chega a 100 bilhões. No entanto, temos 10 a 20 vezes mais bactérias no intestino do que células no corpo. Metade delas são bactérias boas, como os lactobacilos, e as restantes são bactérias de vários tipos que se mantêm em equilíbrio. Porém, com o uso de antibióticos ou níveis elevados de stress, o estômago produz muito ácido. Esse ácido desce e elimina facilmente as bactérias boas. Com isso, o equilíbrio com as bactérias más é quebrado. Estas bactérias más, que deveriam permanecer no intestino, escapam e viajam até aos pulmões. É por isso que causam pneumonia. E durante essa fuga, elas sofrem mutações porque o ambiente muda do intestino para o pulmão. Em inglês, a isto chamamos superbactéria.
Elas sofrem mutações constantes enquanto se movem. É por isso que as pessoas morrem nos hospitais hoje em dia, mesmo as que não têm cancro. Acabam por falecer disso, apenas não é publicamente divulgado. Temos de cuidar do nosso intestino. Se o intestino estiver mal, não conseguimos ter bons pensamentos. Se os nossos pensamentos forem negativos, o intestino deixa de funcionar corretamente. O intestino e o cérebro estão diretamente ligados pelo sistema nervoso. A substância mais importante para o cérebro é a serotonina, que é crucial para ligar as células cerebrais, e ela é produzida no intestino. E ainda mais importante, a quimioterapia danifica as células cerebrais. É por isso que a personalidade da maioria dos pacientes muda, acabando por se comportar como crianças. Até uma pessoa perfeitamente saudável, ao chegar aos 80 anos, torna-se semelhante a uma criança, porque o cérebro sofre alterações. Aos 80 anos, a capacidade de memória decai cerca de 30% em relação aos 20 anos. E não é só a memória. A audição e todas as funções decaem. Todas as hormonas produzidas pelo corpo diminuem e os músculos enfraquecem de forma generalizada. O desenvolvimento humano acontece de baixo para cima. É apenas na casa dos 20 anos que o lobo frontal se desenvolve por completo. É o lobo frontal que nos dá a capacidade de fazer julgamentos racionais. O que distingue o ser humano dos outros animais é de facto este lobo frontal. O resto é idêntico. Mas a partir dos 60 anos, quando começa o declínio, o lobo frontal é o que sofre mais. Quando o lobo frontal se deteriora, a pessoa perde a capacidade de julgamento racional, torna-se puramente emocional, zanga-se com facilidade, fica teimosa e não ouve o que lhe dizem. Fica mesmo como uma criança, insiste apenas nas suas próprias vontades. O cônjuge ou os filhos sofrem imenso com isto porque não entendem que as células cerebrais estão danificadas e perguntam-se: porquê é que esta pessoa ficou assim de repente? Mesmo quando alguém ao lado aconselha carinhosamente o paciente a comer e a beber bem, quanto mais se fala, menos eles ouvem. Se disserem para comer, recusam-se a comer. Se disserem para beber, não bebem. Portanto, a família tem de compreender essa lógica fisiológica, não digam nada e deixem a pessoa em paz. Basta colocar lá a comida e a bebida e afastar-se, que eles vão acabar por comer e beber sozinhos. O nosso tecido cerebral e a força muscular tornam-se mais saudáveis quanto mais os usamos. Outros tecidos, no entanto, desgastam-se e pioram com o uso, como os pulmões, o coração, o estômago e o fígado. Mas o cérebro, os intestinos e os músculos, não. Se alguém fica simplesmente deitado sem se mexer por estar velho, vai morrer mais cedo. São precisamente essas pessoas que devem praticar mais exercício, usar mais o cérebro, ler mais livros e ouvir mais música. Essa é a verdade fundamental para uma boa saúde. Muitos pacientes com cancro em Portugal mal terminam a primeira fase do tratamento, deixam de fazer as suas atividades habituais, consumidos pelo medo de uma recaída. Vivem apenas preocupados com se voltar, indo-se abaixo por antecipação. Nos Estados Unidos raramente se vê uma pessoa com cancro parar de trabalhar, eles continuam a trabalhar enquanto recebem tratamento. Mas em Portugal, assim que alguém é diagnosticado, para de trabalhar imediatamente. É também por isso que a recuperação não é tão eficaz. Sem manter a sua rotina, perdem a energia e a força para manter a estabilidade pós-tratamento. Existe o velho ditado de que das doenças não se faz segredo. Os americanos, quando apanham uma doença destas, anunciam-no a todos ao seu redor. Por favor, ajudem-me, especialmente aos amigos. Os portugueses, por norma, fazem exatamente o oposto. Pedem segredo absoluto. Pedem encarecidamente que não se conte a ninguém. Isso é um erro terrível. Os americanos comunicam rapidamente a situação. Quando alguém está doente, a comunidade junta-se, reza em conjunto e, sabendo que é difícil para a pessoa comer, cozinham e levam pratos que agradam ao paladar do doente. E o doente acaba por comer, nem que seja por uma questão de educação para com os outros, e todos comem juntos. Em contraste, muitas pessoas aqui evitam qualquer contacto, não comem, recusam-se a falar, e os amigos mais próximos acabam por nem sequer saber o que se passa. Como não pedem ajuda, ficam isolados. E depois há casos de doentes muito idosos ou com problemas crónicos como doenças vasculares que já sofrem bastante. Para estas pessoas, enfrentar uma quimioterapia agressiva é um fardo demasiado pesado. Nesses casos,
recomendamos abordagens com menos efeitos secundários, como a imunoterapia ou tratamentos de suporte. Acima de tudo, é vital incutir na família e no paciente uma mentalidade positiva. É preciso incutir-lhes a firmeza de que, embora o cancro possa não ter uma cura total, se lutarem e vencerem as batalhas diárias, é perfeitamente possível levar uma vida normal. O tratamento do cancro não se resume apenas a medicamentos, cirurgia ou radiação. Os médicos podem saber tratar do corpo físico, mas não conseguem intervir na mente e na alma de um indivíduo. No entanto, a família mais próxima é quem melhor consegue compreender o coração, a mente e a alma do doente. É por isso que os pacientes precisam tanto do apoio incondicional da sua família